prosseguimento aos nossos estudos em Sociologia, nessa aula nós vamos encerrar o assunto do primeiro bimestre. Então essa aula ainda é primeiro bimestre, não é segundo bimestre. Semana que vem nós vamos iniciar o segundo bimestre. Então tenho em mãos a apostila do primeiro bimestre, tá bom? Para acompanhar essas aulas. A aula de hoje nós vamos ver o conteúdo das páginas 26, 27, 28 e 29, tá certo? Nós vamos ver sobre o clientelismo político no Brasil e sobre noções de igualdade, cidadania, participação política e movimentos sociais, lá da página 28, tá bom? Primeiro, em relação ao clientelismo. Samuel, antes da gente saber o que é isso, vamos entender como isso acontece, como isso se forma. Pegamos o giz aqui. Então, dentro da máquina pública tem uma parte chamada burocracia, que é o que faz a máquina pública funcionar. É aquela parte que coloca as coisas para funcionar, que são o pessoal lá dentro envolvido. Na burocracia, você vai dividir em duas partes. Primeiro, a burocracia regular, que são aquelas pessoas que estão lá dentro para o concurso. Ou seja, é o professor de uma faculdade federal, um policial militar, um policial federal, toda aquela parte que trabalha para o governo, mas que chegou até lá por concurso, por mérito. Ele se esforçou e passou no concurso público e chegou lá. Então essa parte do pessoal é chamada burocracia regular, que chegou lá por concurso. Mas a outra parte da burocracia que não chegou lá para o concurso foi a parte eleita. Então aqueles vereadores, etc., todos os políticos foram eleitos. Só que, quando um político é eleito, ele vai para lá sozinho? Não, ele não vai para lá sozinho. Por quê? Ele leva com ele um monte de gente, os cargos nomeados, um monte de assessores. Isso é interessante, porque se o político foi eleito defendendo tal bandeira, aqueles assessores, aquelas pessoas que foram nomeadas por ele, vão ajudar a colocar em prática aquilo. Porque os concursados, talvez eles são contra aquilo ali que ele está pensando. Então é para equilibrar, fazer com que a vontade daquele político seja feita, beleza? Então, meninos, mas dentro desses cargos nomeados, nós não temos apenas assessores. Nós também temos pessoas que trabalham em áreas técnicas, que elas devem saber daquele assunto. E os políticos, então, devem nomear pessoas que entendem daquilo para trabalhar naquela área. Mas será que é sempre que isso acontece? Vamos lá na página 27, nesse parágrafo aqui, ó, meninos. Vamos ler juntos, olha. Por outro lado, frequentemente, os governantes municipal, federal e estadual utilizam os cargos chamados de livre nomeação. Nomeiam, então, cabos eleitorais, funcionários de seu partido, líderes políticos aliados a ele, mas que não se elegeram, etc. Esse é o fenômeno do clientelismo. Ou seja, cargos que deveriam ser ocupados por pessoas técnicas com conhecimento no assunto, suponhamos, a presidência de um estatal, vai ser ocupado por uma pessoa que tem alguma afinidade política, ideológica, partidária ou até familiar com aquele político. Entenderam? Então isso que é o clientelismo. É quando você coloca no lugar de pessoas que deveriam estar preparadas, você coloca pessoas que têm alguma afinidade com você. Tá certo? Então, passando este assunto, aqui nós vamos ter um texto muito interessante, na página 27 ainda, falando sobre isso. E a temática do texto é, os políticos, dentro do corpo administrativo, deve ter apenas pessoas que passam lá por concurso, ou é lícito que os políticos também tenham aquelas pessoas nomeadas por ele para estar lá? Esse é o assunto desse texto aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto, tá bom? Lê o texto, tá, gente? É para ler. Não é para olhar aqui e tentar adivinhar o que está escrito, não. Ninguém aí é vidente, não, tá? E vocês vão ler esse texto aqui, por favor. Vocês vão ler esse texto e vão escrever uma redação de 15 a 20 linhas sobre esse tema. O que seria melhor? Termos no corpo burocrático somente pessoas que estão lá por mérito próprio, passaram por concurso? Ou é lícito que parte desses cargos seja ocupado por pessoas nomeadas pelo governo por afinidade ideológica, política e partidária? Beleza? Bem, vamos avançar um pouco. Vamos lá na página 28. Participação política e movimentos sociais. Bem, a participação política no Brasil. Todo o povo, de forma geral, todos os setores da sociedade são representados no Congresso Nacional? De forma justa? São representados? Os políticos, eles de fato representam os interesses da população? Esse é um dos questionários que nós vamos trabalhar nesse conteúdo aqui. Então, aqui eles vão apresentar 6 pontos que vão mostrar que nem sempre isso acontece. Por quê? Nós sabemos que nós temos uma igualdade política e jurídica. Como assim, professor?
o meu voto tem o mesmo valor do voto de qualquer outra pessoa do Brasil. Então tem uma igualdade política. E eu também posso me candidatar, outra pessoa também pode se candidatar. Então, na teoria, nós temos uma igualdade política. Jurídica, toda pessoa é igual perante a lei, não é isso? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários, tá? Então, toda pessoa é igual perante a lei. Então, nós temos uma igualdade política e jurídica. Mas, no Brasil, nós temos desigualdade social, econômica e cultural. A cultural, vou explicar rapidamente para vocês. Todas as pessoas têm acesso ao mesmo nível de cultura? Qualquer cidadão brasileiro consegue entender o cenário político, diferenciar o que é esquerda de direita, o que é centro, o que é uma política, o que é uma política revolucionária, o que é conservadorismo, o que são políticas públicas, os diferentes setores da sociedade, o que é uma privatização. Sabem fazer isso? Não, não sabem, isso é óbvio. Né? Se alguém respondeu que sabe aí, você sabe que você está errado, tá? Não sabe. Então, se ele não sabe, como que ele vai se portar diante da política? Alguns com maior entendimento vão sair melhor que outros, concorda comigo? Então, essa balança aqui que é da igualdade, e desde já eu agradeço nos comentários, os elogios que vocês devem estar fazendo minha balança, que ficou muito bem desenhada, gente, um orgulho dessa balança, né? Então, essa balança aqui que é igualdade, a desigualdade social, econômica e cultural, ela pesa muito mais que a igualdade política e jurídica. Vamos lá, os pontos que a apostila apresenta. 1. Então, a lista de candidatos que são ofertadas são escolhidas pelos líderes do partido. Teoricamente, qualquer pessoa poderia se candidatar, mas quem se candidata de fato? Quem o partido aprova. Então, quem está de acordo com os pensamentos dele. 2. Aquele candidato que é mais rico, ele vai ter mais propaganda, ele vai ter maior visibilidade. Nem que ele seja rico, mas que ele tem mais patrocínio. Então, já tem uma desigualdade aí. 3. Então, o voto, todas as pessoas têm o mesmo voto, mas uma pessoa rica com poder, depois que o candidato foi eleito, o candidato vai ouvir quem? Ela ou o João? Ou o Manuel, ou uma pessoa simples do povo, vai dar muito mais atenção para o cara rico. Então, o voto do cara rico, mesmo na teoria, tendo o mesmo valor da pessoa simples, na prática ele vai contar mais. 4. Em geral, eles raramente prestam contas aos seus eleitores. De fato, os políticos raramente prestam contas do que eles fazem aos seus eleitores. 5. Menos condição de tomar e melhor assim. Os eleitores que a gente trabalhou aqui, muitos deles são menos providos de capacidade de tomar as melhores decisões. Eles não têm o mesmo esclarecimento, a mesma sabedoria política para tomar as melhores decisões. Então, muitas vezes, eles votam no candidato nem sabendo o que o candidato quer direito, porque eles não conseguem nem entender o que o candidato está falando. O que o candidato fala de certas coisas, eles não entendem. Cotas, tá? O que são cotas? Eu não sei. Então, eu voto como que é às cegas, né? E 6. Nem todos têm o mesmo interesse político. Junto com a ignorância política, tem também o desinteresse político. E aqui eu recordo para vocês a fala de Platão, que nós estudamos ano passado, quando entramos no assunto da política. O mal daquelas pessoas que não gostam de política é que elas são governadas por aqueles que gostam. Então, querendo ou não, vai atingir sua vida, consciente ou inconscientemente. Beleza? Então, avançando mais um pouco, nós chegamos à seguinte constatação. Isso aí, palavra difícil, mas eu consegui. A participação política no Brasil ela é desigual. Alguns setores são mais privilegiados que outros. Por exemplo, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Que a gente diz que é setores religiosos, eles são muito bem formados, muito bem organizados. A bancada agrária também, que é do boi, é muito bem organizada, porque atrás dessa bancada do boi, você tem mega empresários do setor agropecuário. Então é muito forte, com muitos candidatos que vão defender os interesses dele. Você tem lá a bancada da bala, que é da indústria armamentista. Então você tem diversos setores da sociedade muito bem representados. Aí eu pergunto a vocês, onde que está a bancada da educação? Onde está a bancada dos professores, a bancada dos trabalhadores, frente aos outros? Os trabalhadores não são um número bem maior que, por exemplo, da agrária? E por que a bancada é muito menor e muito mais fraca? Então, há uma desigualdade da participação. Isso aí é notório. O Congresso, ele representa alguns setores da sociedade privilegiados. Então, as leis são todas orientadas para eles. Quando fomos ter a reforma trabalhista lá, quem que eles favoreceram na reforma trabalhista? De verdade, sem preconceito político, quem foram os maiores favorecidos na reforma trabalhista? E na reforma previdenciária? E assim por diante. Sem citarmos outros setores, como mulheres. Se as mulheres são a maioria da sociedade, por que elas não são a maioria no Senado e na Câmara?
Os indígenas, quem está representando os indígenas lá? Quais são os setores que representam os indígenas? Você tem indígena deputado e senador? Se não tem, deveria ter. Por que não estão lá? É só porque eles não querem? Ou porque eles nem passaram nesse primeiro ponto aqui, os líderes do partido nem deixaram eles ser candidatos? Também, trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Não, quando a gente fala da bancada agropecuária, nós não estamos falando do meu avô, do seu tio que mora na roça, não. Nós estamos falando dos grandes empresários desse setor. Eles não representam, esses deputados, os interesses dos trabalhadores rurais. E onde quem representa os interesses deles? Então, no Brasil, a igualdade política não existe. No papel, sim, mas na prática, não existe. Tá certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos entrar no conteúdo do segundo bimestre. E lembrando, o que é para vocês fazerem nessa aula? Um texto comentando o assunto aqui da página 27, tá bom? Vocês vão tirar uma foto desse texto, legível, que eu consiga ler, porque como vocês, eu também não sou adivinho, eu não vou conseguir adivinhar o que está escrito. Então, tire uma foto legível e mande para mim, ainda hoje, no dia que eu mandei essa aula para vocês, ou na próxima semana, tá bom? Nos dias da nossa aula, até 12:30, beleza? Tendo em vista isso, senhores, obrigado pela atenção de vocês, porque eu creio que vocês prestaram atenção em mim, e até a aula da semana que vem.